Eu estava conversando com um amigo sobre esse projeto iniciado aqui no canal, A Leitura do Tal, e ele me deixou várias recomendações e eu tive uma oportunidade incrível nessa conversa de poder perceber que esse projeto ele vai se desenvolver, ele não está pronto, ele não está formatado, ele será formatado. E esse meu amigo me deixou sugestões que eu já vou incluir neste vídeo, nesta nossa conversa do dia de hoje. A primeira das sugestões foi para que eu inserisse o texto junto durante a minha leitura, para que vocês que estão assistindo ao vídeo possam ler o texto também. E isso, no primeiro momento, não me parecia muito interessante, tanto é que eu não tive isso nos vídeos anteriores, mas agora, vendo a colocação dele, é uma boa referência. E eu quero deixar aqui aberto para todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que façam suas sugestões. Tenho certeza que com isso vou crescer muito. E, como eu disse no primeiro vídeo dessa série, essa é uma das propostas, que nós possamos crescer juntos. E só cresce aquele que ouve. Muito bem, hoje vamos para a leitura do terceiro aforismo. Esse aforismo em particular, ele me agrada porque para ele é necessário um certo mergulho, uma certa reflexão. E aqui entra uma outra ideia, que é a de que eu vou fazer alguns pedidos para vocês durante a leitura, para que vocês pausem o vídeo e reflitam antes de ouvirem a minha opinião, a minha percepção, a minha visão sobre o aforismo. Então eu farei esses lembretes em alguns momentos. E esse texto em particular, ele necessita dessa reflexão de vocês. Esse texto ele contém um elemento que muito me agrada no taoísmo, que é o fato de dizer coisas através da entrelinha, através do que está no sentido, num contexto que muitas vezes numa leitura superficial pode ser entendido de forma errada, mas quando colocamos a nossa atenção no texto, refletimos sobre o texto, nós encontramos a mensagem real do texto. Essa capacidade de esconder informações num texto para que elas sejam reveladas para quem se proporciona a deitar-se sobre o texto, a refletir sobre o texto, a trazer o texto para dentro de si, muito me encanta no taoísmo. E nesse texto isso é bem nítido, bem nítido. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. E como eu disse anteriormente, eu vou ler o texto dessa vez inteiro, não vou ler por partes. E após a minha leitura, eu convido vocês a pausarem um pouco o vídeo e tentarem refletir um pouco sobre cada parágrafo desse texto. Ok? Não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira: esvazia os corações e enche os estômagos, enfraquece as vontades e revigora os ossos, e faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos, e providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica a não ação e em tudo reina a ordem. Interessante, né? Então agora, pausem, reflitam.
procurem, eu vou deixar o texto aí na tela, releiam e pensem um pouquinho. Muito bem. O governante sábio, ele entende que a evolução pessoal não pode ser imposta aos outros. Ela deve ser buscada individualmente e no momento que a pessoa sente essa necessidade. Essa busca, ela só vai se iniciar após algumas necessidades naturais e desejos terem sido alcançados. Então, o bom governante, ele sabe que ele não pode ir lá pegar as pessoas do local que ele governa e forçar elas a evoluírem. Ele entende que isso tem um momento para acontecer e que isso é uma busca que a pessoa vai fazer. E ele sabe também que essa busca ele só começa quando essas necessidades naturais e esses desejos forem alcançados. Então, nesse momento, o indivíduo percebe que ainda falta algo. Quando ele consegue essas coisas naturais, necessárias e alguns desejos, ele percebe que ainda assim está faltando uma coisa, tem um vaziozinho ali que isso não preenche, entende? E ao não preferir os capazes, não valorizar os objetos preciosos, não suscitar a cobiça, o governante ele cria um caminho para o seu povo alcançar essas necessidades e esses desejos mais rapidamente. Desse modo, eles também buscarão um caminho interior mais rápido. Percebam que, como eu falei anteriormente, o bom governante, ele sabe o que é necessário, ele sabe o que o povo precisa, mas ele também sabe que isso não vai ser buscado enquanto outras coisas não forem supridas. Então ele providencia isso tudo. Ele providencia para que as pessoas alcancem isso, para elas poderem sentir esse vazio interno, mesmo com essas coisas que elas almejam. Então eles também buscarão o caminho interno mais rápido. O bom governante ele não cria necessidades artificiais para o seu povo. Ele cria caminhos para que o seu povo desenvolva a humanidade latente daquele ser. Porque nós somos todos seres humanos, mas nem todos atingiram a consciência dessa humanidade que existe em si. E cada um vai atingir essa humanidade de acordo com a sua possibilidade, a sua capacidade interna, o seu momento. Então o papel do bom governante é criar um cenário para que essas pessoas consigam perceber isso tudo. E aqui eu vou citar um exemplo um tanto quanto recente do ator Jim Carrey, que ele tem uma frase em um discurso dele, se não me engano, em alguma faculdade, eu não lembro aonde que ele estava discursando, mas ele fala, e ele fala isso em vários lugares, ele fala: eu desejo que todos vocês alcancem a fama e a fortuna, porque aí então vocês vão perceber que isso não é nada, que isso não é suficiente. Então é muito difícil para quem não está nesse ponto, não alcançou essas coisas, ter um olhar interno, porque os desejos, as vontades são cativados em nós o dia todo. E aí nisso a gente consegue entender um pouco dessa primeira parte do aforismo. Por que ele fala desse jeito tão contraditório ao que normalmente um sábio diria, né? Parece até que ele está querendo limitar aqui as pessoas. Mas não, ele está falando de um ponto de vista de que cada um busque o seu interior. Agora, para a segunda parte, é importante a gente entender o uso de algumas palavras. E eu vou citar isso em vários aforismos, porque é muito importante a gente entender o significado de algumas palavras. Isso muda a nossa visão da leitura que está sendo feita. E esse significado é o significado da cultura, o significado aplicado naquele contexto do Lao Tse. Então, nesse contexto do Lao Tse, coração, ele vai se referir aos desejos dos homens, a parte mais
básica, né? Aquelas coisas que nós vemos o tempo todo e desejamos. Então, quando ele fala sobre por isso é que o sábio governa da seguinte maneira: ele esvazia os corações e enche os estômagos. Ele não está dizendo aqui que ele vai remover o amor da vida das pessoas, a esperança, essas coisas que normalmente a gente associa a coração, né? Ele está dizendo que é necessário remover os desejos. E o jeito de você remover os desejos é não criar coisas artificiais, como ele fala ali em cima, né? Então, quando a gente nasce, vamos tentar entender essa coisa de poder olhar para dentro. Quando nós nascemos, é como se a gente tivesse uma bateria com 100% de carga. Então, a partir do momento que nós nascemos, essa bateria ela só vai se esvaziar. E nós não temos como saber quanto de carga nós ainda temos. Existem práticas, principalmente práticas meditativas, práticas energéticas, que vão dando uma certa carga nessa bateria. Mas ainda assim isso vai ser assunto para um outro vídeo, para uma outra conversa, um outro momento. Então, como eu disse, a gente não tem como saber quanta carga nós ainda temos. Então, nessa concepção, imagina você usando a sua energia disponível, que não se recarrega, usando essa energia apenas com desejos e necessidades artificiais, ou seja, criados para te entreter. Então não tem como a gente ter certeza se vai ter energia para o que realmente importa, para o seu olhar interno, o seu crescimento interior, o desenvolvimento da humanidade em você, o seu desenvolvimento como pessoa. Então o celular, por exemplo, você tem o seu celular lá, você carregou o seu celular, você tem 100% de bateria e você está vendo ali quanta bateria você tem. Agora imagina que você desativa aquela visualizaçãozinha de quanto de bateria você tem disponível e você está esperando uma ligação muito importante de uma vaga de emprego, ou da pessoa que você ama, ou de um parente, ou enfim, uma ligação importante. Você não sabe quanto de bateria você tem. E aí você fica ali nas redes sociais, tirando foto, postando foto, vendo vídeos que não te agregam em nada, apenas te entretêm. E eu não quero dizer aqui que entretenimento e diversão não são necessários para a vida, tá? A questão é o quanto de tempo, quanto de energia você coloca nisso. E você não tem como saber. Agora, você está esperando uma ligação. Você vai ficar usando a bateria do seu celular levianamente, sem se preocupar? Não vai. Você vai se entreter, você vai se divertir, você vai tirar fotos, etc. Mas você vai falar, peraí, deixa eu segurar aqui um pouquinho, deixa eu pegar leve aqui, para eu não ficar sem bateria, para eu receber essa ligação. É nesse sentido o que ele está falando aqui de esvaziar os corações e encher os estômagos, enfraquece as vontades e revigora os ossos, faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos. Ele não está querendo colocar o povo numa bolha de ignorância, ele está falando aqui sobre as coisas ilusórias, sobre essas coisas artificiais que a gente cria. Então, o povo, ele faz com que o povo fique sem conhecimento daquilo que não necessita conhecer. Ou seja, aquilo que é ilusão, aquilo que mesmo que você conheça, nunca vai ter um valor real, porque é ilusório. É nesse sentido que ele pega esse trecho aqui. E ele providencia para que os doutos não ousem agir, não deixar os doutos agirem em benefício próprio, evitando assim que a inveja tome conta dos demais corações. Uma frase que eu coloquei no meu Facebook há um tempo atrás, era sobre a inveja, e eu dizia para a gente tomar cuidado quando alguém sente inveja de nós, porque a culpa não é só de quem sentiu inveja, não é porque aquela pessoa é invejosa, mas provavelmente a forma com a qual eu expus os meus êxitos pode sim ser agressiva e nisso despertar esse sentimento de inveja. E normalmente os doutos, aqui no sentido que ele está dizendo, não são só os doutos que têm o conhecimento da humanidade das pessoas. Esses doutos que têm essa consciência humana
eles tomam cuidado com a forma com a qual eles colocam as suas conquistas, mas aqueles doutos extremamente conectados ao ego, que querem se sobressair por causa da sua capacidade, a esses, o bom governador, o sábio, quando governa, ele não deixa que esses ousem agir em benefício próprio. O sábio governante, ele coloca os doutos para agirem em benefício de todos. Então, para Lao Tse, a inveja não é atribuída, como eu disse, apenas ao invejoso. Ela não nasce apenas da limitação de quem tem a inveja, mas também da forma com a qual o invejado ostenta as suas conquistas, né? É a eterna necessidade de se mostrar para ter algum valor, e essa necessidade, ela é a faísca que inicia o incêndio da inveja. Quem está alinhado ao tal não gera inveja aos demais, e sim alegria por esses existirem. Quem está nesse caminho do autoconhecimento, da busca interna, dessa filosofia de existência que o tal se propõe a ser, essa pessoa, ela toma muito cuidado, por mais douta que ela seja, usando aqui os termos do aforismo, né? Ela pratica a não ação e em tudo reina a ordem. A não ação, aqui de novo esse termo não ação, ele tem a ver com a gente não agir naquilo que é ilusório, não agir naquilo que se esvanece, que não tem consistência. Essa não ação. E manter-se alinhado com aquilo que tem consistência. O sábio, ele dificilmente tem nome. E isso se dá porque o sábio, ele não faz as coisas, ele não toma as atitudes, não executa as ações pela forma com a qual o seu ego vai ser exaltado, mas sim pela forma como as pessoas serão beneficiadas. Por isso o seu nome às vezes é esquecido, mas as suas ações ecoam. Então é muito comum, né, a gente falar de alguma coisa muito importante, alguma coisa muito incrível que aconteceu, e a gente não saber dizer quem foram os envolvidos. Ou muitas vezes quem realmente está envolvido naquela atitude não aparece, outras pessoas aparecem. E essas outras pessoas, o nome fica registrado, mas os sábios por trás disso, eles não aparecem, porque as ações não são para o ego. Eu trabalhei um tempo, e aqui vai uma reflexão pessoal minha, eu trabalhei alguns anos, a minha área de formação acadêmica é arquitetura, e eu trabalhei como arquiteto por alguns anos na Bosch. E foi um período muito interessante, onde eu aprendi muito, eu observei muito, foi um período de desenvolvimento pessoal muito grande para mim, do meio empresarial. E ali na Bosch tinha uma coisa, eu não sei como está hoje as coisas, né? Isso foi há muitos anos atrás, mas no período que eu estava ali, era muito notório a atitude de algumas pessoas, onde essas pessoas, elas se faziam parecer extremamente sábias, extremamente conhecedoras, extremamente aptas, e todos os trabalhos que elas executavam eram cheios de firulas, de artimanhas e de trejeitos, enfim. E essas pessoas, elas apareciam e eram exaltadas em reuniões e etc. E tinha outras pessoas que não tinham toda essa facilidade de se expor, ou essa necessidade de se expor, e no entanto os seus trabalhos eram extremamente apropriados, os tempos corretos, nada faltava, nada sobrava, era tudo muito bem feito. E eu aprendi com essas pessoas que não era importante você aparecer, o que realmente importava era você fazer. Porque aqueles que apareciam, eles começaram a sair da empresa. Uma hora as máscaras iam caindo e toda essa ostentação não era suficiente para mantê-los ali. Então, no meio corporativo, eu observei isso muito em diversas empresas, mas ali foi o meu primeiro contato com isso.
Então foi um contato muito marcante para mim. E essa percepção, eu olhando para isso tudo, eu pensava, nossa, mas eles gastaram tanta energia, eles se empenharam tanto em parecer, que no primeiro momento que eles tinham que ser, não tinha energia para ser. E nessa reflexão, eu convido vocês a olharem para dentro de vocês, assim como eu faço o tempo todo comigo, e questionar se as minhas atitudes, as minhas ações, elas são atitudes e ações que eu estou fazendo bom uso da minha energia, ou se eu estou desperdiçando a minha energia. Então vale sempre a reflexão. Não desperdice a sua energia. Esse texto, esse aforismo, ele faz a gente refletir no papel de governantes, como governar um grupo de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele pede para que nós façamos uma observação interna, onde nós somos o nosso governante. E será que nós, como governantes, estamos desperdiçando a nossa energia em necessidades e desejos artificiais? Ou nós estamos colocando a nossa energia nas necessidades naturais da nossa existência, nas necessidades de descobrimento de quem nós realmente somos e de quem nós realmente podemos ser e como nós estamos sendo? Tem sempre muito a ser extraído desses textos e eu acredito que eu poderia colocar outras coisas aqui, outras observações, mas esse vídeo já ficou longo e eu quero também saber de vocês o que vocês acham, como vocês leem, como vocês enxergam isso. E eu sempre peço para que ao ler, ao refletir, que vocês tentem sair da camada superficial e mergulhem, porque o tal ele necessita desse mergulho. Se possível, salvem o texto, releiam, reflitam, e eu estou aqui aguardando comentários, observações, opiniões. Vou ficar muito contente de receber isso tudo de vocês. Muito obrigado pela companhia até aqui. Peço que você se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Compartilha isso se você gostou. Se você conhece alguém que possa se interessar, compartilha com essa pessoa. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem na paz.